Então, estamos ao vivo aqui, mais uma live da Livraria Portão. É uma alegria sempre a gente poder se encontrar aqui na terça-feira à noite, né, para bater um papo sobre um dos livros aqui que a Livraria Portão oferece. E hoje o livro que a gente vai conversar é esse aqui, ó, Oração. Tanta coisa num livro tão pequenininho. Acho que é pequenininho porque é concentrado, é que nem aqueles sucos concentrados, né? Precisa muita água para a gente poder aproveitar tudo que tem nele. E o nosso convidado de hoje já está aí na tela, o Marcelo Caldas, reside hoje na cidade da Feliz. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem, irmão? Obrigado aí pelo convite, poder estar participando com todo o povo aqui que se conecta aqui na Livraria Portão. Para mim é uma bênção poder estar aqui hoje. Ah, que legal. O Marcelo, ele trabalha e desenvolve, né, programas de cunho locutor, né, e em programas de cunho cristão, né, um deles é a Voz da Feliz Cidade, né, hoje Voz da morando no Felicidade. Feliz. Conta um pouco sobre esse projeto aí, como é que tá? Vamos lá. O projeto fez um ano agora, né? Já fez um ano agora há pouco, ainda no mês de novembro. Começamos aí nos primeiros dias de novembro, ali final de outubro do ano passado, e de segunda a quinta-feira, às 18 horas. E sempre buscando aí também levar um pouquinho mais da palavra de Deus, trazendo algumas peculiaridades, né, de tudo aquilo que Deus tem acrescentado aqui na região do Vale do Caí, né? Até acho que o Portão não entra no Vale do Caí, entra no Vale dos Sinos, né? Dos Sinos. Vale dos Sinos. Então, mas é um vale do lado do outro vale, né? É vale, né? vamos passar pelo vale. Então, é um projeto de rádio que nós temos há algum tempo, né? Rádio web, através da Rádio e TV Menorá, e realmente bastante interessante o trabalho, um trabalho que tem que ter bastante consistência, né, trazendo sempre a palavra de Deus. Eu sempre brinco aqui dizendo que é um grupo familiar por dia, né? Todo dia tem que fazer um grupo familiar, tem que fazer uma reunião com a ideia de levar a palavra de Deus, né? E a gente sempre conta com o apoio também de todos os materiais da Editora Vento Sul, que nos ajudam muito, que nos dão todo o respaldo, toda a firmeza, os nossos alicerces, né, daquilo que a gente hoje tem aí para compartilhar através do programa de rádio. Ah, legal, maravilha. Marcelo, então, já é macaco velho, né, nas programações. Eu fico aberto aqui às dicas, né? Vai me ajudando aí na live de hoje. Olha aí. Então, Marcelo, o livro Oração. Eu não sei tu, mas eu entrei na vida da igreja todo errado, né? Eu não sabia como fazer uma oração. E daí eu li até uma palavra que dizia assim: não sabemos orar como convém. Aquilo ali apacentou meu coração, assim. Deus, através da palavra, ele vai nos dando instruções, né? Do que é a oração e de como a gente pode se conectar com o nosso Deus. E um aprendizado, assim, que eu não tinha ideia, é que o nosso espírito, ele tem 3 faculdades, né? Uma delas é a consciência, outra delas é a intuição. A consciência, assim, no sentido de nos proteger, né? Aquilo que está fora da vontade do Senhor, a consciência acusa. A intuição, no sentido de nos mover, né? Para nos colocar em movimento e nos dar direção. E algo que era desconhecido para mim era comunhão. Né? E a comunhão, muito dela, a gente aperfeiçoa através da oração, né? Então, Marcelo, desse livro, assim, o que tu gostaria de começar compartilhando? Eu veria que tu comentou que o livro ele tem um aspecto fino, assim, né? Não é um livro que nos aparentemente não é assim aquele conteúdo, é um baita livro, muito conteúdo, muita coisa para ler. Mas é que a oração não precisa muita instrução. Ela é o start, né? A instrução que tem no livro é o start para a gente começar a praticar a oração. E assim como tu comentou aí dos 3 faculdades do nosso espírito, né? Também tem os 3 tipos de oração que a gente assim sempre faz. Eu também, isso era uma coisa totalmente desconhecida para mim. A oração para mim era tudo a mesma coisa, né?
E aí eu vi que não, conforme tu faz o endereçamento, conforme tu faz a tua projeção do teu falar, ela até se subdivide também aí em três, né? Oração, que é quando a gente ora, então, pelas causas de Deus. A intercessão, quando a gente ora pelas outras pessoas. E as súplicas, quando a gente ora por nós mesmos, pelas nossas causas. Tá? Então, ali também eu aprendi que às vezes eu dizia assim, hoje eu orei. Aí depois, quando eu aprendi assim, não, eu não orei, hoje eu só supliquei. Né? Eu não fiz uma oração, foi só uma súplica. Aí, hoje eu fiz uma oração, também não, hoje eu só entrei naquela comunhão para pedir por alguém. Então, eu só fiz uma intercessão. E eu creio assim, que esse livro também nos traz essa orientação para dizer assim, que a oração é quando tu consegue até, né, chegar nas causas de Deus para orar. Porque ali tu entra em comunhão. E quando eu chego a orar pelas causas de Deus, eu estou orando por aquilo que é em comum para mim, para o meu irmão, e é também a vontade de Deus, né, para todas as suas criaturas, e a vontade dele é ser estabelecida nesta terra. Então, eu vejo que a oração, quando eu consigo entrar nas causas de Deus, sem ser uma coisa forçada, né, Júnior? Porque às vezes, não, eu vou orar pelas causas de Deus. Daí tu ora e fica naquela função assim, eu queria ter falado um pedidinho para mim lá, eu queria ter comentado também que tal irmão está precisando, né? Eu queria ter feito uma boa ação e orar por alguém. E aí eu vejo que tudo isso entra quando eu oro pelas causas de Deus, porque Deus, o que ele mais tem é a vontade de abençoar o seu povo. A gente demora a compreender. Então, eu demorei a compreender que tem coisas que eu não preciso pedir. Se eu entrar na comunhão pela vontade de Deus, Deus há de abençoar o seu povo. Então, tem coisas assim que não tem necessidade de eu ficar suplicando. Se eu orar pela vontade de Deus, Deus vai descer a sua bênção, a sua unção, de acordo com a sua vontade, e aquilo vai beneficiar o seu povo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi também com relação a essa instrução que vem nesse livro, é de orar em comunhão com aquilo que Deus quer, orar com a vontade de Deus. Há pouco eu estava participando aqui de uma reunião e nós falamos sobre a vontade de Deus. Então, quando eu oro pela vontade de Deus a ser estabelecida na terra e na minha vida, eu saio da minha vontade, que é imperfeita, e entro na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a minha vontade, às vezes, a gente quer uma coisa tanto, né? Entra na vontade, daqui a pouquinho já não quer mais, ou descobriu que aquilo que tu queria tanto já não é tão bom assim, né? Mas quando eu entro na vontade de Deus, aí é 100% de satisfação, de garantia de que aquilo vai te fazer bem, né? Porque tem coisas que a gente ora e nem sabe muitas vezes se aquilo é para realmente para o nosso bem ou não. É uma vontade que a gente tem, né? E a gente só descobre com a experiência. E fazer uma oração em comunhão com Deus é uma experiência maravilhosa. Então, eu acredito assim, que para começar a falar desse livro, falaria que em descobrir, né, que a oração, que é orar pela vontade de Deus, é muito bom. É muito bom. E depende da nossa prática, porque a gente não tem prática de orar pelas causas de Deus. A gente tem prática de orar por aquilo que está ao nosso redor, e aí a gente põe, né? A gente tenta fazer uma oração mais espiritual, vamos dizer assim, e a gente traz a nossa vontade, os nossos desejos, aquilo que está do nosso cotidiano, e coloca ali, né? E acho que eu orei pelas coisas de Deus. Daí eu vou ver assim, quando abre lá bem nas minúcias horas. Ih, rapaz, tá cheio de coisa minha, do meu cotidiano, das coisas à minha volta, né? Então, porque às vezes a gente dá uma disfarçada em fazer uma oração, a gente disfarça a nossa vontade, né? A nossa vontade, a nossa intercessão, para ser uma coisa que é para uma oração do qual a gente acha que vai agradar a Deus, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, assim, vou orar pela minha cidade, para que Deus possa abençoar a minha cidade, e aí Deus possa alcançar os eleitos.
Isto é o que Deus também deseja. Mas será que no meu coração eu estou orando porque é a vontade de Deus ou porque se eu orar pela minha cidade, eu sou crente na minha cidade, vou me dar bem, se Deus ficar, tomar conta desse, vou me dar bem. Então eu vi que entrou mais uma, aí eu descubro ali, né, um egoísmo meu, né, querendo que, eu quero que Deus entre aqui na cidade, mas não porque é a vontade dele, muitas vezes, é porque é a minha vontade. O meu egoísmo imperou ali. Dá para dizer assim, é um egoísmo santo, não é porque egoísmo não é santo nunca, né? Mas o que eu quero dizer aqui, compartilhar com vocês que estão aqui conectados com a gente, é justamente nisso. Às vezes, eu até querendo orar pela vontade de Deus, disfarço o meu egoísmo ali, numa oração. Então, a gente precisa praticar, ganhar experiência, para que realmente aquela oração venha ser de comunhão com Deus, né? O famoso se fazendo de salame, né? Para ver se sobra alguma coisa. Quero dar um oi para o pessoal que foi entrando já. A Rúbia, a Juliana, a Pamela, a Liberaci, a Stephanie, a Fran Silveira, o John Mello, Salvados Cardoso, a Nádia, a Jurema, a Nadir, a Milene, a Úrsula. Boa noite, Úrsula. Que legal que você está aí com a gente. A Inês também, boa noite, Inês, a Nara Machado, e todos os outros aí que estão assistindo e que não comentaram, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está falando sobre esse livro aqui, ó, Oração, né? E um dos capítulos dele fala também sobre o equilíbrio, né? Falava, Marcelo, sobre a vontade de Deus. E eu lembro que quando eu orava, era assim, eu orava o que tinha na minha cabeça. E muitas pessoas que eu encontro hoje, elas têm o costume de orar de manhã para pedir para que Deus abençoe o dia, e de noite ora agradecendo porque o dia foi uma bênção, né? E ótimo isso. Só que falta um detalhe aí, né? Falta a gente fazer as orações também de acordo com a vontade de Deus, que a gente falou. E aí o livro traz o equilíbrio, né? E o equilíbrio, ele precisa ter num lado da balança a gente buscar e meditar e conhecer a palavra de Deus, para a gente entender qual é a vontade do Pai, para a gente entender qual é a vontade desse que a gente está conversando na oração, né? Quais são os critérios dele, qual é a justiça dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, qual é o plano dele. E isso todo dia, se a gente buscar na Bíblia esse conhecimento, a gente vai ficar cada vez mais acostumado com o plano de Deus. E aí, naturalmente, a nossa oração começa a ficar também mais alinhada, né, com a vontade dele. Então, ali falava, era muito interessante, se eu só leio a Bíblia, eu acabo ficando um chato que fica procurando defeito na vida dos outros. Né? Porque eu fico só em cima da letra da lei, a palavra diz que a letra mata e o Espírito edifica. Então, e se eu só oro e não medito na palavra, eu acabo não conhecendo o padrão de Deus. E aqui no livro fala assim, eu entro num liberalismo, onde eu não tenho nenhum senso de justiça da parte de Deus. Eu coloco na minha cabeça o que é certo e errado e eu oro de acordo com isso. Então, esse equilíbrio que o livro mostra, eu achei muito interessante, assim. Eu preciso buscar na palavra e eu vou orar, então, em cima disso que eu aprendi, né? Sim. E até comentando sobre isso, sobre o equilíbrio, porque o equilíbrio, esse capítulo do equilíbrio, ele fala também com relação, dá uma comparada com o alimento, né? Então, a gente precisa comer, a gente precisa tomar água, né? Tomar o líquido, e precisa ter o tempo da digestão, né? E ali é comparado, né, com o meditar na palavra, o orar a palavra, né, e o meditar na palavra, né? É o ler, orar e meditar, né? Então faz essa comparação e que as coisas têm que ser no equilíbrio, né? Porque se tu só come e não toma nenhum líquido, é até ruim de comer, né? Porque aquilo dá
fica difícil, então as pessoas tomam uma água, né? E o corpo, e a gente precisa de água, né, também. Então, tu precisa tanto, se tu só tomar, mas então eu só vou tomar água, só vou tomar líquido agora, tu vai ter fraqueza, porque o corpo também necessita de um alimento sólido. E tudo isso também tem que dar o tempo para que venha se fazer a digestão, né? Venha ser processado esse alimento em energia para a tua vida. E a oração que a gente faz aí, que tem que ter esse equilíbrio. Eu preciso comer da palavra, me alimentar com a instrução divina, porque quando eu me alimento dessa instrução, aí eu medito nessa instrução para exprimir, né, tudo aquilo que o Senhor deseja com aquela instrução para a minha vida, e aí eu vou orar. Né? E agora, mas uma coisa que eu estava lembrando quando estava falando, Júnior, né? Por que eu preciso orar com a vontade de Deus? Por que eu preciso fazer isso? Porque todos nós que já nos colocamos aqui, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e hoje nós somos aqueles que aprendem a doutrina de Cristo, Ele fez de nós aqueles que é para tudo que é necessário ligar na terra, para que seja ligado nos céus, e tudo que seja desligado no céu, seja desligado na terra. Então, Cristo fez de nós esse instrumento. E a oração é a ferramenta para que esse instrumento seja útil, né? Então, a nossa utilidade como ferramenta está em ser instrumento de oração. Para que tudo aquilo que Deus deseja que seja feito no plano natural, que está no plano espiritual, Deus nos deu essa condição de fazer com que seja ligado, tanto no céu como na terra, ou seja, do espiritual para o natural. E aquilo que está acontecendo no natural e tem que ter uma intervenção espiritual, nós somos também esses que fazem esta ligação. Então, por isso da importância de nós orarmos. Primeiro, né, conhecer o que é a oração, orar de acordo com a comunhão de Deus, com a vontade de Deus, e o porquê de fazermos isso. E porquê de hoje nós estarmos aqui, né, meditando, buscando essa instrução, buscando a luz que há contida na orientação dentro desse livro, o livro A Oração, da Editora Vento Sul, porque isso vai nos iluminar e vai nos trazer que nós somos instrumentos para isso, para que tudo que precisa acontecer do espiritual no natural e do natural para o espiritual, nós, os discípulos de Cristo, é que fazemos essa ligação. Ele nos concedeu isso, né? Essa oportunidade, essa responsabilidade, eu diria até que essa incumbência de fazê-lo. Então, por que a editora Vento Sul, por que o Ministério nos trouxe essa orientação? Porque sabe dessa importância, e essa importância está nos trazendo essa luz, essa revelação de que isso precisa acontecer. Porque muitas vezes a gente tem a gente falou de vontades naturais, né, que vontades nossas, a gente tem as nossas vontades e as coisas não acontecem. Por quê? Porque eu como eu tenho meus desejos junto a Deus, vamos dizer assim, Deus, eu tenho meus desejos, eu tenho minhas súplicas, eu gostaria tanto que o Senhor beneficiasse aquele irmão ali, gostaria tanto que a tua igreja fosse mais prodigiosa nesse lugar, eu tenho um desejo no meu coração. E aí Deus diz assim, tá, mas eu também, mas eu te coloquei aí, te dei instrução, te chamei de onde você estava, transformei a tua vida, para que você, como servo de Cristo, você como instrumento, você como aquele que é para ser um membro do corpo de Cristo, precisa fazer essa parte, que é a tua parte, que é a parte de ligar as coisas do Espírito nas coisas naturais, no mundo, para que o Espírito tenha esta oportunidade de trabalhar nesse mundo. Né? Então, isso eu vejo assim, que é importante, Júnior, assim, a gente poder esclarecer, porque senão a gente fica assim, mas por que eu vou ter que orar das coisas de Deus, né? Eu vou orar pelas minhas coisas, perder meu tempo aí, né? Deus é poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele pode muito mais que eu. Não, é porque Deus nos fez esses instrumentos. E é por isso que a gente precisa orar, né? Uma oração, até uma vez,
Um assim, na simplicidade, ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas, amém, né? E simplificou tudo, né? Mas na oração do Pai Nosso, até tava com a Bíblia aberta aqui, né? E aí o Senhor é em Mateus 6, 9, se alguém quiser procurar em casa também para acompanhar. O próprio Cristo fala, né? Portanto, vós orareis assim. E aí ensina a oração do Pai Nosso, que eu creio que todos nós aqui que estamos assistindo e muita gente conhece. E a oração do Pai Nosso, ela fala isso de ligar na terra e nos céus, né? Quando diz assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como já é feita no céu. Então, da necessidade, e Jesus orientou assim, clama, né, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, porque lá no céu, no ambiente celestial, tudo é perfeito, né? Tudo é perfeito. Existe uma ordem de Deus, existe uma hierarquia e existe todo um suprimento divino para todas as coisas, né? Então, se a gente orar nesse sentido, a gente, tipo, se for pensar um pouco, né, na oração do Pai Nosso, é uma oração muito rica e que dá muito norte para nossa oração cotidiana também. O que mais, Marcelo? Eu acho que Jeremias também falou, né? Clama a mim e e responder-te-ei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes. Então, tu vê, até para as coisas que a gente precisa sabedoria, que eu preciso de discernimento, que eu preciso de revelação, é feito através da oração. Deus disse, se tu precisar de revelação, se precisar de sabedoria, clama a mim que anunciar-te-ei coisas grandes, né? A gente vê que interessante a instrução que Deus nos dá e o quanto a oração é necessária, né, para tudo isso. E tem uma, não vou dizer função, mas vou dizer um chamado que a gente tem no corpo de Cristo dos intercessores, né? E esse intercessor, ele faz orações por alguém. Eu creio que esse alguém é Deus. É o próprio Cristo, né? Porque ele intercede para que o plano de Deus seja estabelecido, intercede para que o corpo de Cristo seja edificado, intercede para que o reino de Cristo venha, né? E Cristo possa reinar o quanto antes. Então, eu vejo que os intercessores que nós temos aí, que são esses que executam essa função da oração, é um chamado de Deus também muito importante. Então, que muitas vezes eles exercem isso no silêncio, né? Eles não têm holofote sobre a vida deles, pelo menos natural não, né? Muitas vezes os irmãos não enxergam aqueles que estão orando muito, que abrem mão, às vezes, do sono, executam orações de madrugada, executam orações durante o dia, nas suas casas, em locais onde eles estão sendo chamados para orar. É muito interessante isso também, este chamado. E eu quero fazer aqui dar crédito, né, a esses que têm esse chamado, porque isso que eu comentei aqui, estão sendo vasos, estão sendo instrumentos de Deus e estão sendo usados por Deus para isso. E quando eu digo usados, isto é uma honra muito grande, um mérito muito grande, poder ser usado por Deus. Porque quando tu está sendo usado por Deus, significa que Deus achou oportunidade em ti, de Ele estar te limpando, estar te abençoando, te purificando. E todas essas coisas são preceitos para a grande bênção que a gente deseja para com o Deus e para com o nosso Cristo, que é de sermos levados, né, para as bodas, né? E podermos estar com Deus eternamente. Porque o destino quando nascemos, o nosso destino estava traçado assim naturalmente para a morte eterna, né? Mas como Deus nos escolheu e aprove a Deus, né, nos pinçar deste mundo e nos trazer para a sua igreja, hoje a gente tem essa possibilidade maravilhosa de a promessa de Deus se efetivar nas nossas vidas e estarmos eternamente com Ele, né? E até a salvação, né, Marcelo? Ela se dá através da oração. Oração. Está escrito, Eu né, creio nisso. que confessar Jesus como Senhor e Salvador, com a sua boca confessares,
será salvo. Né? Então, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, está lá, né? É isso aí. Isso aí. É um livro, de novo, vamos mostrando aqui, ó. Está falando hoje sobre esse livro aqui, Oração. Na descrição tem o nosso contato, né? A gente trabalha com a venda desses materiais e tem um link também para o material em e-book, né? Que pode ser comprado diretamente da editora Vento Sul, né? Que é o nosso principal parceiro aqui da Livraria Portão. Marcelo, tem um capítulo que a gente falava um pouco antes, né? Que fala sobre a contemplação. Uhum. Como é que é isso aí? Esse capítulo aqui, deixa eu até pegar aqui, porque eu tô com o livro aqui junto também, né? Aqui acompanhando aqui, né? Contemplação, então, tá aqui, deixa eu acompanhar aqui, pegar o livro junto aqui para lembrar junto com vocês. Muito bem. Então, aqui fala que justamente do contemplar, que é de nós colocar os olhos sempre na palavra de Deus. Porque colocando os olhos na palavra de Deus, a gente começa a olhar ali, quando eu começo a ler, começo a compreender, eu começo a enxergar coisas a mais do que a palavra escrita, né? Consigo enxergar a vontade de Deus sendo orientada para a minha vida, consigo enxergar o próprio Cristo conversando comigo, consigo enxergar ali, que nem tu trouxe, né, a salvação e como ela se procede, consigo enxergar ali todo o ensino da doutrina cristã sobre a minha vida. Então, o contemplar ali, que o Senhor nos traz ali, realmente cada vez que eu ponho os olhos na palavra de Cristo, eu recebo muito do Senhor, né? Então, vou recebendo muita orientação ali, né? Aqui diz até uma frase assim, inclinar-se é contemplar, ou seja, me inclinar significa também eu observar, buscar, né? O que eu tenho inclinação? Eu tenho inclinação para o ensino da palavra de Deus. Opa, joia, né? O que tu te inclina mais? Para jogar futebol ou jogar basquete, né? O que tu te inclina mais? Para um ensino sistemático e que é para uma coisa natural ou para o ensino da palavra de Deus, né? Opa, eu me inclino para a palavra de Deus. Então, quando eu me inclino para receber essa orientação, para buscar essa orientação, e essa contemplação eu faço com os meus olhos na palavra de Deus, na orientação de Deus, ou até mesmo na palavra e na orientação, na doutrina contida, como a gente está falando aqui dos materiais, né? Vou contemplar o ensino de Deus sobre a oração. Posso contemplar dentro de um livro, porque o livro ali é uma coisa que a gente tem que observar, que o livro Oração, quando você vai ler ele, você vai ver que sempre tem referências que vão buscar lá na Escritura Sagrada, e essa orientação que está no livro, ela está totalmente vinculada, atrelada e anelada na palavra de Deus. Isso é uma coisa importante para a gente relatar sobre esse livro, porque não tem uma coisa assim, o Marcelo foi ali e botou a opinião dele. Não. O Júnior, ele pensou em umas coisas ali, eu acho que isso aqui é legal, as pessoas vão gostar de ler, escreveu lá naquele livro. Não. Assim como o corpo, aqui, o livro é trazido, né, redigido pelo corpo redatorial da Editora Vento Sul, traz justamente as experiências conforme foi buscado o ensino na palavra e trazido para cá. Só que aqui, gente, tudo aquilo que imagina você ter que ler a Bíblia, né? Quantidade de livros e páginas para exprimir dali uma orientação sobre oração. Hoje está fácil. O livro já traz aí para ti tudo que tem lá na palavra de Deus, uma boa porção do que tem na palavra de Deus. Como diria um irmão nosso, sempre falou, tá um mingau, né? Não precisa nem mastigar muito, tu vai ali, aquilo, a alimentação vai rápida, tu logo se sente fortalecido, né? Não tem o trabalho nem de mascar muito. Então, já está ali a instrução sobre a oração. E eu vejo aqui que o contemplar, né, é justamente isso, para a gente ir lá e aprender de Cristo. Quando tu contempla os evangelhos, tu aprende muito sobre a vida de Cristo. E a gente vê que cada evangelho teve um contemplar sobre a vida de Cristo, né? Mateus contemplou a vida de Cristo e exprimiu um ensinamento.
Ah, mas o livro de Marcos é bastante parecido, só que tem algumas diferenças, por causa da contemplação que Marcos fez da vida de Cristo. A mesma coisa Lucas, a mesma coisa João. Então a gente vê que a contemplação trouxe uma orientação para a vida de cada um deles. E a contemplação que a gente faz da vida de Cristo, hoje, através da orientação da palavra de Deus, a gente vai ter aí a orientação para nossas vidas. Né? Mais ou menos por aí, irmão Júnior? Eu creio que sim. Logo depois fala ali também de entre no quarto, né? Um dos títulos, um dos capítulos. E enquanto tu falava assim, imaginava essa contemplação do Cristo. Eu não posso estar com a minha cabeça dispersa. E hoje o mundo, ele nos atropela, né? São muitos afazeres, muitos compromissos, muita coisa, né, para a gente resolver. E como tá difícil a gente separar um tempo, como está instruído na palavra também, quando fores orar, entra no teu quarto, né? E em secreto tu vai orar ao Pai. Então, como tá difícil também a gente parar tudo, né? Clamar ao Senhor assim para desligar os nossos pensamentos que ficam voando o tempo todo, para a gente então contemplar o Senhor, né? Para a gente poder entrar nesse momento de intimidade com o Senhor. Inclusive, perdão, não pode falar. E quando entra no quarto, um detalhe interessante também é que o quarto é um lugar de intimidade, né? Se a gente for pensar o quarto de um casal, né? É o lugar onde o casal tem a sua intimidade. Então, quando o Senhor fala assim, entra no teu quarto, é porque é um momento exclusivo com Ele, né? Ali grandes coisas Deus vai operar, o Senhor vai operar na nossa alma, né? E a gente precisa se desligar de todo o resto para poder contemplar o Cristo, né? E isso acontece em secreto. Tem habitação do Espírito dentro de nós, né? Então tem o Senhor habitando dentro de nós. E a oração também, a instrução do livro mostra assim que num primeiro momento a gente começa tudo na alma, né? A gente vai meio que pega no tranco assim. E daqui a pouco a gente vai declarando as palavras bíblicas, a gente vai declarando aquilo que a gente já aprendeu do Senhor, e de repente pega e vai, e flui, né? Isso não tem muito como explicar, né, Marcelo? Mas se a gente pratica isso, quem está escutando também, quando começar a oração nesse sentido, vai declarando a palavra, vai lendo a Bíblia, e vai falando aquilo ali, e daqui a pouco tu entra numa oração. E aí, de repente, tu tá falando coisas que nem tu imaginava. Palavras que daqui a pouco são até desconhecidas para ti. E aí a gente começa a sentir que é o próprio Cristo que está dentro de nós, falando com o Cristo que está à direita de Deus Pai, né? E é algo muito misterioso ainda, né? Muito misterioso, mas a gente pode fazer parte desse plano e desfrutar, né? Desfrutar dessa comunhão com Deus. Porque Deus, ele fala assim, quando a gente se preocupa com as coisas dele, e quando a gente se dedica para as coisas dele, ele acaba cuidando das nossas. Então, esse momento de entrar no quarto é a hora, assim, da gente ter a certeza de que tudo aquilo que a gente precisa resolver é isso aqui para o Senhor. E se a gente tirar um momento dedicado para contemplar, para orar, para ter intimidade com o Senhor, o nosso dia vai ser outro, com certeza, né? O que tu ia falar, Marcelo? Não, é que tu estava falando justamente da nossa mente, que ela entra em devaneios e que a gente tem muitos atrapalhos, né? E tem um capítulo do livro que fala os impedimentos à oração, né? Os impedimentos para a oração. E ali fala justamente da necessidade de a gente aquietar a nossa mente. Então, eu acredito que aqueles que já praticam, aí, que estão aí compartilhando com a gente, já praticam a oração, e tem aquele momento assim, eu vou me dedicar um momentinho aqui de oração. Às vezes não dá 20 segundos, tu já lembra, eu tenho aquele compromisso, eu não posso esquecer, gente. Como é que eu faço agora? Agora eu tô aqui dentro do quarto, que me disse o irmão Júnior, né?
tô aqui quietinho, mas eu tinha que botar um despertador, eu acho que eu tinha que escrever. Aí a mente já quer te tirar daquele momento de comunhão, porque a nossa mente ainda não está Esse santa. cara aqui atrapalha também, né? Celular, a gente tem que se afastar um pouquinho dele de vez em quando, né? Joga lá na rua. E essa estratégia que eu disse assim, que aliás, que o Júnior trouxe para a gente, e que está descrita na palavra de Deus, né? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, você diz assim, é tu e ele naquele momento, é só os dois, né? É sem celular, é sem pensamento de compromisso, assim, é tu e ele. E o quarto simboliza essa intimidade, né? A comunhão plena, como o irmão trouxe do casal. E é o que o Senhor deseja, né? O marido e a sua igreja, né? O Cristo e a igreja. Para que a gente tenha esse momento, então, realmente de intimidade com o Senhor. E ali a gente possa orar, buscar, porque a gente vai sentir até mesmo que a gente disse, né? A gente vai orar por coisas que a gente não sabia orar antes, ou não tinha, vai ganhar percepções. Por quê? Porque nessa comunhão que a gente vai ter com Cristo, ele vai trazer para a gente causas, motivos de oração, do qual eu já nem imaginava que precisava orar por aquilo. E aí Cristo assim, olha, eu preciso agir em tal lugar, em tal coisa, por tal pessoa, para abençoar a vida desse povo, ou daquela pessoa em particular. E aí tu ora. Já aconteceu para mim orar por nome de pessoas que eu digo assim, mas quem é essa que eu estou orando? Não sei quem é. Né? E vezes o Senhor já me deu, né, a revelação de quem era, e vezes outra eu orei, não sei nem quem é. Mas daí a gente vê que é tu sendo usado como instrumento, como comentamos aqui já nessa programação, para que ligue tanto na terra como nos céus aquilo que o Espírito de Deus precisa trabalhar aqui ainda, né, na terra. Então, isso é muito. Então, os impedimentos que nós temos da oração muitas vezes é a nossa mente inquieta. Então, uma das estratégias é entrar no quarto, outra estratégia é tu levar uma caneta, um caderno, não o celular, viu, gente? Não anota no celular, anota no caderno, uma canetinha ali, porque o celular tem mania de apitar quando a gente não quer, né? Então, lembrou do compromisso? Tá bom, então. Aí tu anota ali e tu faz a tua oração sem aquela inquietação. Se eu não escrever, eu vou esquecer. Quando eu sair daqui, eu tenho que lembrar. E aí acabou aquela inquietação na mente. Então, tu tem uma outra estratégia para orar sem que a mente não te deixe perturbado para aquilo, né? Então, e outra coisa é os devaneios de pensamento também, que nos tiram da comunhão. Tu tá ali orando, daqui a pouquinho tu tá daqui a pouquinho tu tá pensando longe, uma coisa assim que nada a ver com o momento da oração. Aí tu volta para que a gente possa ali orar. Então, e aí a gente vai bloqueando esses impedimentos. Né? E a estratégia de entrar no quarto para ter comunhão com Deus é ótima para isso, né? Então ele já quebra ali alguns impedimentos da oração para que tu possa orar realmente como instrumento de Deus aqui nessa terra, né? E aí essa estratégia eu acho maravilhosa também. Isso, quando fala de entrar no quarto, né? A gente tem uma tendência a pegar tudo como regra, né? Mas o quarto, que nem tu falou, né, Marcelo? Vou repetir aqui. É um momento de intimidade, não precisa ser no quarto, mas num lugar onde tu consiga se desligar de tudo, né? Tem pessoas que vão para o monte orar, tem pessoas que vão para o quarto, tem pessoas que vão para o escritório. Pessoas que vão para o banheiro, porque sabe lá, que lá consegue, aqui eu consigo ficar um tempo sozinho, eu e Deus aqui, né? Isso. Esse é um momento de onde tu tá sozinho, né? Podendo ter intimidade. Ia dar um oi aqui para mais alguns que entraram, deixaram um comentário também. Maria dos Santos, o Márcio também, o Luciano, a Celi. Deixa eu ver, tinha um comentário aqui, ó, deixa eu colocar na tela, da Luciane. Glorifico a Deus pela vida de vocês, meus irmãos, vasos usados por Deus, tudo o que eu precisava ouvir. Né? Que bênção. Então, antes de começar a live, né, Marcelo, a gente orou.
e pediu para que Deus falasse com cada uma das pessoas que viessem a assistir esse programa, né? É verdade. A gente sabe que, de repente, uma frase que eu falo, que tu fala, ou que alguém coloca num comentário, é isso que Deus precisa para falar com alguém, para dar um despertamento, para dar uma resposta. Então, para tudo, a gente ora, né? O Senhor, ele... Em João 1 fala que ele era o verbo antes. Deus formou a terra só pelo falar. Então, olha só o quanto poder existe, né, quando a gente proclama as coisas de Deus. A palavra de Deus é espírito e é vida, então tem muito poder na palavra de Deus. Então, isso a gente precisa aprender a usar essa arma, usar essa ferramenta, né, para a gente poder colocar as coisas em ordem dentro, né, colocar em ordem nossa casa, nossa família, nosso trabalho, e poder também estar cooperando assim com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Bem legal. Marcelo. Oi. Estamos chegando aí mais para o finalzinho do programa. O que mais, assim? Olha, o livro, ele traz muita instrução, né? Hoje a gente falando desse livro aí, traz muita instrução, e é uma coisa realmente que a gente tem que buscar do Senhor, toda essa instrução sobre oração. Porque a gente vai ter eu vou usar a palavra sucesso, né? Para que todos possam nos compreender. A gente vai alcançar o sucesso daquilo que a gente se empenha com o Senhor, né? De uma forma mais rápida, quando a gente aprender realmente a orar e se entregar a orar como o Senhor deseja da nossa parte. Porque eu lembro que essa instrução me era acessível, mas eu demorei muito tempo para acessar a instrução e poder orar como o Senhor assim tem uma orientação. Porque logo que eu ingressei na vida da igreja, eu tinha muitos pedidos para o Senhor, né? E parece que a gente parece umas vitrolas estragadas, que a gente fica sempre na mesma música ali, sempre no mesmo trecho do disco, né? E eu queria, obstinado, alguns assuntos da minha vida, eu queria que Deus resolvesse. E demorei para entender que atuando ou servindo e já me abrindo para outras atividades e para mais coisas que o Senhor queria fazer na minha vida, isso iria resolver aquilo que eu estava tão obstinado, né? Então, assim, por vezes também, pode ser que o pessoal que esteja nos escutando aí, venha ter um arrazoamento na sua mente, assim, não, mas eu preciso resolver tal ponto na minha vida. Ah, porque se Deus resolver isso na minha vida, daí eu vou ser um servo de Deus. A gente tem umas certas lacunas a serem preenchidas e, às vezes, até a gente meio que quer, como é que eu vou dizer assim, não é chantagear Deus, que eu quero dizer, mas a gente tenta dar uma subornadinha em Deus, assim, né? Ó, Deus, se você fizer isso aqui para mim, eu ajudo lá na tua igreja, lá, viu? Então, e Deus não vai cair nessas, né? Deus não vai. Ele sabe o nosso coração, e que bom, né, que ele é um ser que perdoa sempre, né? Que bom, assim, eu vejo assim. E uma outra coisa que a gente tem que entender também é que, por vezes, a gente transforma, por causa, assim, desse movimento de oração, a gente transforma Deus, e a gente transforma a nossa busca cristã, nossa vida cristã, numa idolatria, como faz muitos movimentos, do qual a gente até condena pelo conhecimento que a gente já ganhou, a gente condena aqueles que, vamos dizer assim, que, como é que eu vou dizer isso aqui sem machucar ninguém, né? Por vezes a gente condena, por ler a Bíblia, e diz assim que a gente não deve mais adorar imagens e estátuas, ok? É uma orientação. Muitos entendem isso e seguem isso aqui. Então, buscando essa orientação, quando tu ganha esse conhecimento, e tu lê a Bíblia com isso, e tu ganha o conhecimento que está ali, acontece aquilo, né, Gino, que a gente já falou. Se tu só lê, tu te torna um legalista. Tá escrito, isso não pode, né?
E, por vezes, mesmo a gente já tendo um tempo, tendo entendimento, a gente incorre num erro. Qual é esse erro que eu quero falar? A gente vai lá e esquece que Deus é uma pessoa, é uma entidade, e transforma Deus numa imagem que fica parada em determinado lugar lá, né? Aí, quando eu preciso orar, então agora eu vou orar, peraí, eu vou lá e quero orar e quero pedir. Aí eu saio dali e não ajo de acordo como um membro do corpo de Cristo. Não estou, o restante da minha vida não está de acordo como alguém que é um que busca orientação cristã para a sua vida. É só no momento da oração. Deus, é assim, 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 Deus, eu quero orar, quero pedir, quero falar, quero comentar, eu quero esbravejar, porque se eu abate o inimigo, né? Sai dali quase que de braço dado com o inimigo depois, né? Entende? Com o inimigo de Deus, porque eu acho que algumas coisas são boas ainda para a minha vida. Então, por vezes, eu quero alertar a gente, assim, que às vezes a gente esquece que Deus é uma pessoa, e que esse Deus, ele tem também pensamentos, que ele tem emoções, e que ele tem razões também, né? E tem vontades também. Então, por vezes, eu acho que Deus é uma estátua, eu saio dali, a vontade de Deus é só enquanto eu estou ali orando para ele. Depois do resto, ele não tem mais vontade, porque eu esqueço dele, né? E quero fazer só a minha vontade. Então, não tem uma cooperação com Deus, não tem uma comunhão com Deus no restante da minha vida. Então, quando eu vou orar e quero orar pela vontade de Deus, que nós falamos aqui, isso se estende para o restante das horas do meu dia. Não é só para o momento da oração ou no momento que eu estou lendo a Bíblia. Então, por vezes, assim, eu vejo que a gente esquece isso, né? E a gente não se dá por conta que, se eu fizer isso aqui, Deus não vai ligar. Depois eu oro e peço perdão, né? Deus também tem sentimentos. Tanto que a gente vê na Bíblia que Deus, por vezes, se disse irado com determinado povo. Por vezes, Deus disse, eu tenho misericórdia desse povo. Então, a gente vê que Deus tem sentimentos. E a gente não se preocupa se a gente vai fazer determinados atos que vão ferir os sentimentos de Deus ou não. Então, eu queria trazer esse assunto aqui também, porque eu acho que quando a gente vai conversar com Deus, a gente tem que se lembrar de tudo que fez no dia também. E saber, espera aí, eu tenho essa comunhão? Será que eu vou dizer assim, será que quando eu oro, eu tenho moral para chegar com Deus e dizer, Deus, vamos ter uma conversa aqui, será que tu podia levar em conta o que eu vou te falar aqui? Será que eu tenho moral para fazer isso, né? Eu sei que Deus é bondoso, que Deus nos ama, mas eu preciso ativar aí aquilo que tu falou, a minha consciência, para quando eu chegar com Deus em oração, saber se aquilo é relevante, né? Aquilo, meu assunto é relevante com Deus. Será que eu estou com moral para Deus me ouvir, né? Isso aí. Aqui tem um comentário também, diz assim, da Jaziva. A oração do Pai Nosso também expõe corações quando diz, perdoa, Pai, as ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque o homem retarda a promessa do Senhor quando não cumpre o que promete ao Senhor, em oração, que é perdoar a quem o ofende. Misericórdia, Pai eterno. Bem o que tu falava, né? Então tu ora ali, tu declarou, mas durante o dia, né? A Jaziva colocou aqui, tem uma participação de ação, né? Oração, né? Tem a participação da ação também. Muito interessante. Obrigado, Jaziva. Jaziva congrega com vocês aí, né, Marcelo? Aqui na igreja de Feliz, aqui, uma bênção. Ah, Ela e o César, o maridão e o César também. amém. Isso aí. Eu abri agora há pouco aqui um grande auxílio, assim, que eu costumo usar, ó. Acho que dá para enxergar direitinho aí. É um aplicativo. Esse aplicativo Pão de Judá. E nesse aplicativo tem um link escrito orações. E acho que aparece ali mais ou menos, né? Olha só, tem ajuste matrimonial, amargura, andar no espírito, aprender a orar. Ó, tem oração até para aprender a orar ali.
E é muito interessante, não que vai ser uma repetição, mas me ajudou muito também, assim, para entender como engatilhar as orações segundo a vontade de Deus, né? Então, essas orações aqui foram irmãos mais maduros, assim, que acabaram orando elas, isso foi escrito. Então, ali dá um grande auxílio, assim, para a gente cada vez mais alinhar as nossas orações com a vontade de Deus. Então, fica a dica aí do aplicativo, né, Pão de Judá, tem um link orações. É um socorro, né, meu Júnior? Um socorro que a gente tem para orar por determinadas causas, que às vezes a gente quer orar por uma causa e a gente quer levar em conta realmente a vontade, o sentimento, o pensamento de Deus. E a gente fica, e agora? Como é que eu oro com relação a esse tema? E ali tem esse socorro para a gente iniciar, até a gente ganhar essa comunhão e essa percepção daquilo que realmente o tema é relevante, a gente levar as palavras para ligar na terra e ligar nos céus. Isso aí, maravilha. Marcelo, agora sim, finalzinho de programa, finalzinho da live, considerações finais aí, o que tu deixa para esse pessoal? Olha, eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, de poder estar aí com o pessoal aqui através dessa conexão, através dessa programação aqui da livraria. Eu acho uma bênção essa programação sempre, eu tenho acompanhado, e poder expor cada vez mais essas obras literárias, as obras em áudio, as obras também áudio e vídeo, que estão disponibilizadas, que não levam rótulo, que não levam bandeira, para que sirvam de apoio para os nossos irmãos, independente da congregação que estão, onde se sentem bem de congregar, mas tem esses apoios. E esses apoios vêm, eu tenho convicção e testemunho para dizer, esses apoios vêm de Deus, para que a gente possa crescer mais rápido e para que a gente não fique de fora da promessa de Deus. Então, independente de quem é o pastor que você hoje segue a orientação, isso são apoios ministeriais que você tem para desenvolver a tua salvação, desenvolver a tua, não é regeneração, a tua reconciliação com Deus, né? Para que tu seja glorificado e esteja pronto quando Jesus, então, vier levantar a sua igreja. Esse é o nosso grande objetivo como cristão, e esses materiais dão esse auxílio. Então, independente de onde você está congregando hoje, vale a pena tocar nesse alimento espiritual aí. Maravilha. Amém. Então, hoje foi esse livro aqui, Oração, né? Fica a dica para todos aí, a aquisição, a leitura, né? Aqueles que tiverem dúvidas também vão entrando em contato, é sempre muito bom a gente estar conversando sobre esses livros também, acaba enriquecendo muito mais, né, nosso entendimento. E eu creio que a gente não pode encerrar essa live aqui sem uma oração, né, Marcelo? Tu pode fazer uma oração para nós? Vamos lá. Amém. Vamos fazer aqui uma oração, então. Então, vamos lá. Senhor, nós aqui invocamos a autoridade que é contida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Clamamos ao nosso Deus Pai, ao Espírito Santo de Deus, para que tudo aquilo aqui, Senhor, que hoje nós compartilhamos, e que veio do Teu Espírito, nos ajuda, Senhor, assim, a gravar em nosso coração, a termos em nossa mente avivado, para que sirva aqui, Senhor, de regozijo, de comunhão entre nós, os irmãos, para contigo, Senhor. Te pedimos também, amado Deus e Pai, por causa das nossas imperfeições e muitas vezes, Senhor, da nossa humanidade, aquilo, Senhor, que não foi teu, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor dissipe, para que fique somente o que é teu, Senhor, para que todos que estão conectados aqui recebam o teu acréscimo, recebam a tua porção. Quero aqui, Senhor, abençoar a vida do Júnior, abençoar, Senhor, esse empreendimento da Livraria Portão, para que isso sirva, Senhor, sempre como tem servido hoje, Senhor, para oportunizar aos teus e todos aqueles que tu toca no coração para que estejam conectados aqui, Senhor, a ganharem mais de ti, Senhor. Mais uma porção da tua orientação, mais uma porção, Senhor, da tua unção sobre a vida de cada um que se liga.
Por tudo isso, Senhor, nós te louvamos, ó Senhor Jesus, e damos graças a ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim louvamos e bendizemos a ti. Amém. 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 Marcelo, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade. Foi Eu que agradeço. muito rico esse bate-papo, né? Acho que abriu bastante entendimento para todos nós. E que Deus abençoe a tua vida também, a tua família e todas as empreitadas aí que o Senhor colocou na tua mão para tu cuidar. Em nome de Jesus. Obrigado, Júnior. Deus abençoe a ti e a todos aí também, viu? A toda a Igreja de Portão. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí que estiveram conectados também. Terça-feira que vem a gente está aqui novamente às 21 horas para falar de mais um dos materiais aí dos livros da Livraria Portão. Fiquem com Deus e até breve. Deus abençoe.